so strong enough. Olá pessoal, é Edivan Dantas mais uma vez aqui no nosso canal Na Vida no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito em nosso canal, eu te peço para fazer sua inscrição. E hoje a videoaula vamos falar sobre sistema de numeração decimal, né? Então, o que é um sistema de numeração decimal? Podemos dizer que é um conjunto de símbolos e regras que permite representar qualquer número. Então, no sistema de numeração decimal, observamos 10 símbolos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Isoladamente eles representam números. E juntos também representam número. Então, se eu pegar 2, 3, 4 símbolos desses, eu vou representar número. Então, são esses 10 símbolos, eu posso formar qualquer número dentro do sistema de numeração decimal. Então, o sistema de numeração decimal, quando fazemos uma contagem, estamos usando esse sistema. É o sistema usado mundialmente, é o sistema de numeração decimal. Então, no sistema de numeração decimal, os valores, os números, eles assumem dois valores, que chamamos de valor absoluto e valor relativo. O valor absoluto é o valor do algarismo em si. Ou seja, o 0 é 0, o 1 é 1, o 2... Ou seja, quantas unidades vale cada algarismo desse. Então, veja só esse exemplo. O valor absoluto do 5, esse 5 aqui, no numeral 586, eu quero saber o valor absoluto dele. Então, o valor absoluto desse algarismo é 5 unidades. Então, é ele mesmo. Então, o valor absoluto do 5 no número 586 é o próprio 5. Já o valor relativo é o valor do algarismo dependendo da posição que ocupa no numeral. O valor absoluto ele não depende de onde ele esteja, se é no início, se é no meio ou no fim. Já o valor relativo, ele depende aonde ele estiver. Então, vamos ver aqui um exemplo. O valor relativo do 5 no numeral 586. Olha, o 5 é isso aqui, né? Então, ele é 5. Aí, depois do 5, tem quantos algarismos? Aí, tem 1, 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. Então, ficaria, olha, o número 5 no número 586 é 500. Eu coloco o número e a quantidade de casas, a quantidade de algarismos, eu preencho de 0. A soma dos valores relativos é igual ao próprio número. Então, vamos exemplo. Se eu for colocar o valor relativo do 5, do 8 e do 6, eu vou chegar a esse número aqui. Então, vamos ver aqui esse exemplo. 586. Primeiro, vamos fazer o valor relativo do 5. Olha. 5. Depois do 5 tem 2 algarismos, então eu coloco 2 zeros. Ficou 500. Mais, depois do 5 vem o 8. Coloca-se o 8. Depois do 8 tem um algarismo, eu coloco 1 zero. E por último, mais o 6. Depois do 6 não tem algarismo, então eu não coloco nada. Então vai ficar 586. Aqui chamamos a forma decompostas usando parcelas. Então, 500 mais 80 mais 6 vai dar 586. O sistema de numeração decimal ele também se divide em classes e ordens. Primeiro vamos ver as ordens. As ordens, cada algarismo representa uma ordem. Da direita para a esquerda, ou seja, daqui para lá. Então, cada número desse representa uma ordem. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim sucessivamente. Então, o 6 é o primeiro algarismo da direita para a esquerda. Então, ele é de primeira ordem. Esse 8 é o segundo número. Então, ele é de segunda ordem. E esse último número, ele é de terceira ordem. Então, o número em si, o 586, ele é considerado um número de terceira ordem. Por quê? Porque ele tem 3 algarismos. Agora vamos falar um pouco sobre as classes, né? A classe ela é formada por ordens. A cada 3 ordens formam uma classe. Sempre da direita para a esquerda. Então temos a classe das unidades simples,
a classe dos milhares, que também é chamada classe do milhar ou de mil, classe do milhão, classe do bilhão, aí tem classe do trilhão e aí vai. Então, a cada 3 ordens, formamos uma nova classe. A última classe, que seria a última do lado de cá, ele pode ficar um algarismo, 2 ou 3. Então, esse número aqui é 386. Ele tem 3 ordens. Olha. Primeira, segunda e terceira ordem. Então, quando ele tem 3 ordens, ele pertence somente a uma classe, que é essa classe aqui. Então, esse número aqui, a classe dele é unidade simples. E essas unidades simples, ele tem a primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena e a terceira ordem é a centena. 386. 386 é o que, né? É uma centena. O 3 é centena, o 8 é dezena e o 6 é unidade. Então, temos aqui 300, 3 centena, né? Mais o 8, coloca um 0, né? Aqui estou colocando o valor relativo. Mais o 6. Então, ficou 386. Esse número aqui, ele já é um pouquinho maior. Então, eu vou dividir em classe. Para dividir classe, eu dividi 3 em 3. 1, 2, 3. Coloca um ponto. Separei. 1, 2, 3. Outro ponto. Então, essa primeira classe, essa classe aqui, chamamos de unidade simples. Essa outra classe, chamamos de milhar. E essa terceira classe, chamamos de milhão. Então, esse número aqui é de nona ordem, porque tem 9 algarismos. Então, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então, esse número aqui, ele seria a unidade dessa primeira classe. Esse outro seria a dezena e esse aqui a centena. Como acontece com esses outros aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Temos também esses outros aqui, ó. Unidade, dezena e também aqui as centenas, certo? Então, as classes também têm essas divisões. Unidade, dezena e centena. Se eu perguntar qual é a dezena do milhar, então, olha, aqui seria as unidades simples, aqui seria a classe dos milhares. Se eu perguntasse qual é a dezena do milhar, unidade, dezena. A dezena seria o 7. Então, leitura de números naturais. Então, como é que eu faço a leitura de um número natural? Então, eu tenho aqui o número, letra A, 3, 5, 8, 7. Então, o primeiro passo é dividir em classes. Então, eu vou dividir. 1, 2, 3, dividir a classe. E agora eu vou fazer a leitura do número. Esse número aqui, temos aqui unidades e aqui milhar. Então, eu vou escrever 3, como é unidade, ó, unidade, então vai ficar 3.000. Aqui é 587, aí 587, 3.587. Então, 3.587. Aqui é a unidade, que é a unidade, dezena e centena de unidade simples. Aqui seria a unidade do milhar. Então, 3.000, eu não posso dizer 3 milhar. Então, é 3.587. Esse aqui é a letra B. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, temos classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. Então, para fazer a leitura, se essa aqui é a unidade, né, que é o primeiro número da esquerda para a direita, então vai ficar 9. Unidade, milhar e milhões. Então, 9 milhões. É plural, porque é mais de 1. 9 milhões. 283 mil. 283 mil. Então, 9.283.104. 104.
Então, a leitura do número natural, você separa em classes, vai lendo o número e colocando as suas classes. 9.283.104. Bom, pessoal, eu trago para vocês agora uma atividade, um exercício de fixação para fixar melhor o que foi ensinado, né? Então, vocês dêem uma pausa, resolvam essa atividade, depois vocês retornam para ver se vocês acertaram. Então, a questão número 1 diz o seguinte: dê o valor absoluto e o valor relativo do algarismo destacado. Então, temos aqui um número, né? E o valor destacado aqui é o 4. Sabemos que o valor absoluto é o próprio algarismo. Não importa se está no início, no meio ou no final. Então, o 4 é o próprio 4. Já o valor relativo, ele depende da posição. É ele, vou escrever ele, né? Ó, 4. E vou observar quantos algarismos tem depois dele. 1, 2. Então, 2 algarismos corresponde, vou colocar 2 zeros. Então, ele está aqui, né, na ordem das centenas. Então, ficou 400. A questão 2 diz o seguinte: do número 8.695, destaque o algarismo de maior valor absoluto. O algarismo que tem maior valor, tem maior unidade, é quem? É o 9, né? O 9 é o maior de todos. Então, a resposta aqui é o 9. O algarismo de menor valor absoluto. Estou falando de valor absoluto. Então, quem é o menor algarismo aqui? É o próprio 5. Não é porque ele esteja aqui, não. É porque ele é o menor mesmo. Ele tem menos unidade. O algarismo de maior valor relativo. O algarismo de maior valor relativo independente é o que está aqui, ó. Certo? Então, da esquerda para a direita é o último. Por quê? Porque ele tem 3 casas, ele é 8.000. Então, o algarismo de maior valor relativo é o 8. Não vai botar 8.000, não. Eu estou perguntando qual é o algarismo. O algarismo de menor valor relativo seria o primeiro da esquerda, que é quem aqui? Que é o número 5. A questão 3 diz o seguinte: quantas ordens e quantas classes tem um número, né? Então, quantas ordens? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse número aí, ele é de 7 ordens. Então, ele tem 7 ordens. Quantas classes, né? Eu quero saber as classes. As classes eu vou separando de 3 em 3. 1, 2, 3. Aqui é uma classe. 1, 2, 3. Outra classe. E esse aqui pertence à próxima classe. Então, temos uma classe, 2 classes, 3 classes. Então, temos 3 classes. Que classes são essas, né? Classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Se eu for fazer a leitura desse número, vai dar 3 milhões, né? Porque a classe é dos milhões, 3.284.572. O número 4 diz o seguinte: decomponha o número 8.493 usando parcelas com valores relativos. Então, eu vou decompor esse número. O primeiro número tem aqui é um 8. Depois do 8 tem 3 algarismos, eu coloco 3 zeros. Aí mais, está falando em parcela, quer dizer que é uma adição. Depois do 8 vem o 4, né? Depois do 4 tem 2 algarismos. Depois do 4 vem o 9. Depois do 9 só tem um algarismo. Mas depois do 9 vem o 3, que não tem algarismo nenhum depois dele. Então ficaria 8.493. O 8, depois do 8 tem 3 algarismos, coloca 3 zeros. O 4, depois do 4 tem 2 algarismos, coloca 2 zeros. O 9, depois do 9 tem um algarismo, coloca 1 zero. E o 3 não tem algarismo, não coloca nada. A questão 5 diz o seguinte: qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhões? Nesse número aqui. Então, eu vou separar em classe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui são as unidades, né? Essa primeira classe aqui é unidades, milhar e milhão. Então, é desse número aqui que eu quero saber. Então, qual algarismo ocupa a ordem das dezenas? Então, é unidade, dezena. Então, é o número 7. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e compreendido aí, né, o básico, né, do sistema de numeração decimal. Então, reforce aí as atividades, façam de novo, para que haja uma aprendizagem mais eficaz. Então, muito obrigado. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva.
ativa aí o sininho das notificações. Então, muito obrigado e fiquem todos com Deus. A little strong enough.